pessoal, professor Graziel aqui com vocês, tá? E hoje nós vamos falar de divisibilidade, tá? Números primos e dos critérios aí de divisibilidade, tá bom? Então, vamos falar também de agrupamento aí, né? Então, de agrupar para contar, certo? Então, pessoal, muitas vezes contar uma quantidade de objetos fica mais fácil quando esses objetos eles são agrupados, tá? Então, os agrupamentos eles são necessários, tá, para facilitar a contagem, tá bom? Principalmente nos casos aí de grandes quantidades, certo? Então, algumas pessoas elas preferem contar de 2 em 2, tá? Outros de 3 em 3, de 5 em 5, né? Ou de 6 em 6 e outros de 10 em 10. Geralmente a gente vê as embalagens de produtos, né, contém uma quantidade par, né? Então, assim, você já encontrou algum produto embalado, por exemplo, com 17 unidades, né? Então, talvez em alguns casos, como remédios embalados em comprimidos, podem apresentar 7 unidades, tá? Então, uma unidade ímpar devido aí aos 7 dias da semana, tá? Então, entretanto, as mais frequentes são embalagens contendo 5 unidades, 10 unidades, 12 unidades, ou seus múltiplos, tá? Então, o que são seus múltiplos? Múltiplos é o resultado de uma multiplicação entre dois números naturais, tá bom? Então, aí facilitando a, aí a nossa contagem, certo? Então, contar e agrupar são ações que permitem controlar, né, comparar e representar aí quantidades, tá bom? Então, a quantidade de elementos que formam cada grupo de uma contagem chama-se base da contagem ou base de um sistema de numeração, por exemplo. Então, nós temos aí os exemplos. Se agruparmos os elementos de 5 em 5, que eu acabei de falar, estaremos contando a contagem na base 5. Se agruparmos os elementos, tá, de 2 em 2, estaremos contando na base 2. Se agruparmos de 10 em 10, estaremos aí contando na base 10. Tá? Então, nós temos o nosso sistema de numeração decimal, em que a base da contagem usada é a base 10, né? Ou seja, nós agrupamos aí de 10 em 10, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a posição, a ordem de cada algarismo ela deve ser considerada no sentido da esquerda para a direita, tá? Então, a gente tem que obedecer aí esse sentido. Desculpa, pessoal, da direita para a esquerda, onde temos aí a ordem, primeira ordem que é a ordem das unidades, a segunda ordem que é a ordem das dezenas, a terceira ordem que é a ordem das centenas, a quarta ordem unidades de milhar, quinta ordem dezenas de milhar, tá? Então, cada algarismo a partir da segunda ordem ele indica quantos grupos da ordem anterior estão considerados, tá? Por exemplo, aí nós temos o número 23. Ele possui dois grupos de 10 unidades mais 3 unidades. Tá bom? O número 230 possui dois grupos de 2 dezenas. Tá? Então, ó, e 3 grupos de 10 unidades. Tá bom? Então, ó, por isso o número 23, o algarismo 2 tem valor relativo a 20, né? 2 dezenas, tá bom? Então, no número 230, o algarismo 2 tem valor relativo duas vezes 10 dezenas, tá? Ou simplesmente 2 centenas, tá bom? Então, de modo geral aí, cada unidade vale 1 ou 10 elevado a 0. Professor, o que é esse 10 elevado a 0? Por que 10 elevado a 0? Ó, porque 10 elevado a 0, isso aqui é igual a 1, tá? Que é a propriedade lá da potência. Então, cada dezena vale 10 ou 10 elevado a 1, em forma de potência aí, que é 10 elevado a 1 é igual a 10. Tá? Cada centena vale 100 ou 10 elevado a 2. Tá? Cada unidade de milhar vale 1000 ou 10 elevado a 3 e assim por diante. Tá? Então, dessa forma, vocês observam que nós podemos escrever, por exemplo, aí, o número 57.839.
aqui, ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então é 5 vezes 10 mil, tá? Mais 7 vezes 1000, mais 8 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 9 vezes 1. Tá? Também 5 vezes 10 elevado a 4, em forma de potência, mais 7 vezes 10 elevado a 3, mais 8 vezes 10 elevado a 2, 3 vezes 10 elevado a 1, 9 vezes 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Porque 10 elevado a 0, nós temos um expoente 0, quando a base for 0, o expoente for... Desculpa, quando a base, qualquer que seja a base, e o expoente for 0, o resultado aí será 1, tá bom? Então nós vamos agora para a parte de divisibilidade. Então, para nós entendermos aí os critérios de divisibilidade, tá? É essencial nós conhecermos aí a operação de divisão, tá? Então essa operação ela faz parte do nosso dia a dia. Quando fazemos aí uma receita de brigadeiros e dividimos aí o brigadeiro nas forminhas, tá? Então quando a gente divide aí o salário pela quantidade de dias trabalhados, entre outras aplicações aí, certo? Então, pessoal, na matemática, a conta de divisão é a base para a resolução de vários problemas, tá? Então que usamos, por exemplo, aí para calcular as médias, a fatoração, a porcentagem, certo? Então, a fim de facilitar, existem alguns critérios em que podemos cortar caminhos, tá? Então a gente pode estar cortando esses caminhos aí para uma divisão mais rápida, tá? Considerando que o resto da divisão seja sempre igual a 0. Então, quando a divisão aí é 0, nós temos aí uma divisão exata, tá bom? Então nós temos o exemplo aqui da divisão exata, 18, que é o dividendo dividido por 9, que é o divisor. Nós encontramos aqui o quociente, tá? Então 18 é divisível por 9. O 9 é divisor de 18. Então o número que multiplicado por 9 aqui vai dar 18, que é o 2. 18 é um múltiplo de 9. Nós vimos anteriormente que o múltiplo é quando a gente tem a multiplicação de dois números naturais que resulta em outro aqui. Então, o 18 é múltiplo aí de 9, tá? Então, nós temos que a divisão não exata. A divisão não exata, o resto é diferente de 0, tá? Então, o resto é diferente de 0. Nós temos o dividendo aqui, 17, tá? Divisor, que é 9. Então, nós temos que procurar um número que multiplicado por 9, que dá 17, eu chego perto dele. Então, se a gente pegar o 2, dá 18. Então, pode passar. Então, 17 não é divisível por 9. Né? Ou 17 não é múltiplo de 9. Né? Ou também, o 9 não é um fator de 18. Bom? Então, se a divisão é exata, então, o dividendo é divisível pelo divisor. Se a divisão for exata. Ou ainda, o dividendo é múltiplo do divisor. Certo? Além disso, o divisor é um fator também aí do dividendo, tá bom? Então nós vamos lá para a divisão por 2. Quando é que o número é divisível por 2? Então todo número par, ele é divisível por 2. Então se for par, tá? Então se o número for par, ele é divisível por 2, tá? Então 28 é um número par, logo ele é divisível por 2, tá? Então quem são os números pares? São os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, tá? Ele é par. Então, se for par, é divisível aí por 2. Então, número ímpar não é divisível por 2. Então, se o número for ímpar, não é divisível aí por 2. Certo? E na divisão por 3, pessoal, vocês observem que aqui nós temos uns critérios, né? Nós temos que saber esses critérios para saber se o número é ou não divisível por 3. Então, nós temos que compreender isso aqui, nós temos que aprender isso aqui, tá? Então, na divisão por 3, o número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resulta em um número divisível por 3. Beleza. O número 128 é divisível por 3. Desculpa, o número 123 é divisível por 3. Né? Como é que a gente sabe? A gente pega soma os valores absolutos, tá?
que é 1, 2 e 3. 1 mais 2 mais 3, que é 6. E ver se ele é divisível por 3. 6 é divisível por 3? É, então 123 é divisível por 3. O número 69 é divisível por 3, a gente faz o que? A gente soma os seus valores absolutos, tá? Então, ó, 6 mais 9, isso aqui dá igual a 15. Tá? Então, nós somamos aí os valores absolutos, tá? 6 mais 9 igual a 15. 15 é divisível por 3? É, porque quando eu divido 15 por 3 dá 5. Então, ó, 69 é divisível por 3. Então, essa é a regrinha. Você tem que fazer a soma dos valores absolutos, tá? E ver se esse número aí é divisível por 3. O resultado da soma dos valores absolutos é divisível por 3. Então, nós temos outro exemplo aqui, que é o número 933. Ele não é divisível por 3. Por que ele não é divisível por 3? Porque a soma dos seus valores, dos seus algarismos, tá? Dos valores absolutos aí, que é o 9 mais 8 mais 3, dá 20. Então 20 não é divisível por 3. Você não consegue dividir 20 por 3 e a divisão ser exata. Tá bom? Então vamos lá. E a divisão por 4? Quando é que o número é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos da direita formam um número divisível por 4. Então, ó, aqui difere do lado do divisível por 3. No divisível por 3, a gente tem que somar os valores absolutos e ver se o resultado, a soma desses valores absolutos, é divisível por 3. Aqui não, nós vamos pegar apenas os dois últimos algarismos e ver se é divisível por 4. Aqui nós temos o 4. Ó. 4 é divisível por 4? É, então, ó, o número 504 é divisível por 4. Esse outro exemplo aqui, o número 948. Tá? Nós vamos pegar os dois últimos algarismos. Ó, os dois últimos algarismos, que é o 48. 48 é divisível por 4? É. 48 é divisível por 4, dá 12. Então, esse número 948 aí é divisível por 4. Tá bom? E o número 300 termina em 00. Tá? O número 0 é divisível por 4? É sim. Tá? 0 dividido por 4 dá 0. Tá? E a divisão por 5? A divisão por 5, um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou em 5. Ou seja, se o algarismo das unidades for 0 ou 5, tá? Esse número aí é divisível por 5. Tá? Então, olhe para a unidade aqui, o algarismo da unidade é 5. Se for 5, termina em 5, ele é divisível por 5. Tá? 240, o algarismo da unidade é 9. Tá? Termina em 0. Se terminar em 0 ou 5, é divisível por 5, tá bom? E na divisão por 6, o número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Tá? Então, foi o que a gente viu. Para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Para ser dividido por 3, a soma dos valores absolutos tem que ser um número, o resultado da soma dos valores absolutos tem que ser um número divisível por 3. Certo? Então, nós temos aqui, ó, o número 54. 54 é um número par? É, então ele é divisível por 2. Tá? Então, vamos lá para outra condição. Outra condição, ele tem que ser divisível por 3. Para ser divisível por 3, a soma dos valores absolutos, a soma dos 5 mais o 4 aqui, ó, 5 mais 4, tem que resultar em um número divisível por 3. 9 é divisível por 3? É. 9 dividido por 3 dá 3. Então, ó, 54 é divisível por 6. Tá bom? E o número 1200 é divisível por 2? É par. É
Além disso, a soma dos algarismos, dos valores absolutos aí dá 3, tá? Então, se dá 3, ele é divisível por 3. Então, portanto, o número 1200 é divisível por 6, certo? Por 7, tá? Pessoal, na divisão por 7, na divisão aí por 7, ela é um critério que se diferencia aí de todos os outros, tá? Então, previamente estudado, que a gente acabou de ver aí, tá? Divisibilidade por 2, 3, por 5, tá? Então, nesse critério aí, é necessário repetir um processo, tá? Então, a gente vai ter que repetir um processo aí, até encontrar um valor que possa ser facilmente comparado aos múltiplos do número 7. O processo que deve ser feito para verificar aí a divisibilidade por 7 é o seguinte: a gente multiplica por 2 aí o último algarismo do número, tá? Multiplica por 2 o último algarismo do número, subtrai a este valor do número inicial sem o último algarismo. O resultado desse deve ser um múltiplo aí de 7. Então a gente vê que esse não é um processo tão simples, tá? Quanto aos anteriores. Então, nos quais bastava analisar o último algarismo, ou a soma, ou somar os algarismos dos números. Tá? Então, nesse processo será repetido a fim de diminuir a quantidade de algarismos a serem analisados para a divisibilidade aí por 7. Tá? Então, duplicar o algarismo da unidade, subtrair do resto do número se o resultado for divisível por 7. O número é divisível por 7. Tá bom? Então, ó, 203. Você vai pegar o último algarismo, vai duplicar ele. Tá? Quer duplicar, multiplicar por 2. Então, é isso que eu estou fazendo. Ó. Peguei o 2 aqui, tá? Multipliquei pelo 3, que resultou no 6. Então, esse resultado aqui, ó, eu vou pegar esses dois aqui, menos 6, que resulta em 14. Então, 14 é um número divisível por 7? É. Tá? Então, 14 por 7 dá 2. Aqui dessa mesma forma, você vai duplicar o último número do último algarismo, tá? 294. Duplicar o que? Multiplicar por 2. 2 vezes 4, 8. Vai pegar esses dois aqui, ó. 29 menos 8 dá 21. 21 é divisível por 7, tem o número que é multiplicado por 7, que dá 21, ele é múltiplo também, 21 é um número múltiplo de 7, tá? 21 dividido por 7 dá 3. Então vamos pegar aqui, ó. O último algarismo desse número 240 é o 0. Vai pegar o último algarismo. Então, ó, vai duplicar ele. É o que? Duplicar, você vai multiplicar por 2. 2 vezes 0, 0. Esse resultado que você encontrar aqui, você vai subtrair desses dois algarismos aqui, que é 84. 84 menos 0, 84. 84 é divisível por 7? Não, então esse número aqui não é divisível por 7. Tá? Então essa divisão por 7 aí é um processo mais complicado, tem que ficar muito atento a ele. Tá? E a divisão por 8? O número é divisível por 8 quando seus três últimos algarismos da direita formam um número divisível por 8. Tá? Nesse caso aqui nós vamos pegar os três números. Tá? Então nós temos aqui o número 1016, tá? Ele termina em 03, são os três últimos algarismos aqui, ó. Você vai pegar esses três últimos, tá? Termina em 016, que é divisível por 8, tá? Então, ó, 16 dividido por 8 dá 2. Então, o número 116 é divisível aí por 8. E o número 30.000 termina em 3 zeros, que é divisível por 8. Então, ó, 0 dividido por 8 dá 0. Então, não divisível por 8. Você vai pegar os três números aí. Então, portanto, 30.000 é divisível por 8. E, por fim, nós temos a divisão por 9 por 10. Tá? Então, o número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos resulta em um número divisível por 9. Então, você vai pegar os valores absolutos, tá? Do 207 aqui, que é 2, 0 e 7.
Tá? Você vai somar eles e o resultado você vai ver se é o número divisível por 9. Então, ó, 2 mais 0, 2 mais 7, 9. 9 é divisível por 9? É. Então 207 é divisível por 9. Tá bom? Então, da mesma forma você faz aqui para o número 378, esse outro exemplo aqui. A soma dos valores dos algarismos dos valores absolutos aí é 3 mais 7 mais 8, tá? E dá 18. Logo o número 378 é divisível aí por 9. E a divisão por 10, tá? O número é divisível por 10 quando termina em 0, ou seja, quando o algarismo das unidades é 0. Professor, mas lá você falou do 5 que termina em 0 e 5, certo? Só que aqui o 10 tem o algarismo da unidade tem que ser 0, tá? Então, se o algarismo da unidade for 0, tá? Esse número aí é divisível por 10, tá? Pessoas, agora nós vamos falar de números primos, tá? Então, eu vou falar logo que são números primos. O que é um número primo? O número primo é um número que é divisível só por ele mesmo e por 1. Então, ele é um número que possui apenas dois divisores, tá? Ele mesmo e o 1. Então, o número 2 ele pode ser escrito como 2, 1 vezes 2, tá? Isto é, o número 2 é divisível por 1 por 2. Ou podemos dizer que os números 1 e 2 são divisores de 2. Beleza, da mesma forma o número 3, tá? Então, para ser primo, ele só tem dois divisores, ele mesmo e o 1. Tá bom? Ó, o número 6 pode ser escrito como 6 igual a 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. Então ele possui quantos divisores? Ele possui 4 divisores. Então ele é primo? Não, porque ele possui 4 divisores. Para ser primo, ele precisa apenas de um divisor. Então, ó, todo número natural maior que 1 tem no mínimo 2 divisores, tá? 1 e ele mesmo. Então, se esse número tiver apenas 2 divisores, ele é chamado de número primo, tá bom? Então, os números naturais maiores que 1, que apresentam apenas esses dois divisores, recebem o nome de números primos. Foi o que eu acabei de falar lá anteriormente. Se ele possui apenas dois divisores, ele mesmo e o 1, ele é primo, tá bom? E os números naturais maiores que 1, que apresentam mais do que dois divisores, eles recebem o nome de números compostos, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima.